Carol Conká, negra, tem um filho jovem que inclusive foi ameaçado diante de todo esse contexto, o que é absurdo, absurdo, e a gente mostra uma maturidade gigantesca do que nós estamos vivendo hoje, das pessoas que nós estamos vivendo hoje, de projetar, né, aquilo que olhavam para Carol, projetavam na mãe, no filho, o que viam na mãe. Ah, se esse menino é filho dela, sinal que ele é um diabo também, vamos matar, merece morrer. Isso assim, fala essa fase, né, e que, inclusive que é a fase que a Carol vive, né, e se tornou essa perseguidora, ela não foi uma fase bem resolvida na sua faixa de 2 e 3 anos. Olha só como que isso é muito pesado. Por quê? Porque fala da sua infância, na sua primeira infância, não é nem na sua segunda infância, né, quando ela tinha racionalidade de algo. Ou seja, a criança não tem memória, né, não tem uma memória para fazer busca disso. Ela foi replicada, ensinada e ela traz isso hoje, né, em comportamento, porque as crianças repetem exatamente aquilo que você ensina, né, que você dá de exemplo. Fez sucesso nas redes sociais, cantora, e não teve estrutura desse sucesso. Uma criança presa na fase anal, que são ali dos seus 2 a 3 anos, 3 a 4 anos, que não tá dando conta e coloca algo externo dela, que é o seu ego. E eu até falei aqui, vou explicar rapidamente quando eu falo de id, de ego e de superego. O que é isso? O id é o seu desejo mais latente, mais primitivo, né, que você tem. E o ego é aquilo que te traz a racionalidade, né, sobre leis, sobre o que você deve ou não fazer, sobre o certo, sobre o errado. E o nosso superego, que é o construído também só na segunda infância, que traz o nosso... Eu falo que é o nosso conselheiro, né? Paula, você vai fazer aquilo? Ele fala pro nosso id e pro nosso ego, né? O ego, dá uma segurada ali no seu id. Eu falo assim, para trazer um contexto melhor, é como se a gente falasse que... E tudo isso, né, é movimentado quando a gente sonha, o que a gente quer fazer, né? Nosso fato de nós sermos adultos agora e trazer para essa racionalidade. Então, eu falo que o nosso id é um cavalo selvagem. O nosso ego somos nós, né? O cavaleiro. E o nosso superego é a sela. Então, se a gente parar para pensar, nós tentamos domar o cavalo ali, a nossa cela seria para nos ajeitar, para nós conseguirmos trazer esse comando mais adiante e tentar domar esse cavalo selvagem. Porque se eu faço de modo impulsiono, né, esse id meu, e eu vou lá e tomo essa atitude diante desse id, eu faço o quê? Se eu sei que eu estou casada e que o certo, tá? Falando do ego, o certo é não trair, e aí eu vou lá, mas o meu desejo é trair, e vou lá e cometo essa traição, eu estou passando por cima do meu ego e do superego e vou lá e faço isso. Quando a gente sonha, que é uma coisa legal de se, né, saber, quando a gente sonha, todos os nossos sonhos não fala do objeto, fala do sujeito. Ah, mas eu sonhei com cobra, fala das nossas fases psicossexuais, não fala de mentira, não, porque você vai ser traída, não tem nada a ver isso, tá? Os nossos sonhos falam do nosso desejo mais primitivo e do contexto que nós estamos vivendo, tá? Então fala do nosso inconsciente. E aí o nosso sonho vem porque quer trazer o nosso fato à realidade. Então, se eu sonhei, posso também estar sonhando com algo para a questão de elaboração. Ai, Paula, mas Deus me livre, eu fico sonhando direto com ex-namorado e eu quero... Nossa, Deus me livre, você está elaborando ainda essa questão do luto, mas já faz muito tempo, tá bom, você está trazendo essa elaboração pouco a pouco. Ah, mas eu sonhei nossa, que eu estava caindo de um precipício e estava morrendo. Sinal que você está passando por uma fase muito conturbada de decisões. E você precisa tomar algum tipo de decisão, porque se você ficar em cima do muro, pode ser que você caia. Entende que esse contexto fala sempre de que nós somos e não do objeto em si. Ah, mas eu sonhei que fulana estava ficando grávida. Na verdade, o desejo primitivo é seu, de ter um relacionamento, de futuramente ter filhos, e não de que a fulana ficou grávida. Coincidentemente, pode ser que alguém fique grávida, né? Aquela pessoa ficou, mas o desejo é seu. Então, todos os sonhos fala do que você sente, da sua vida, né? Desde a sua primeira, segunda infância, até mesmo do momento atual que você está vivendo. Elaboração de luto. Então, agora vocês já sabem, né? Que o sonho não fala da outra pessoa, o sonho fala de mim. Ah, mas eu sonhei que... por exemplo, uma pessoa em fase de depressão, ela sonha o tempo todo que tá morrendo, ela sonha o tempo todo que atiraram nela, ou que ela atirou em outra. Ah, mas eu sonhei que eu tava tirando a vida do meu pai. Na verdade, você sonhou que você estava tirando a sua vida. Mas eu sonhei que eu estava participando de um assalto. Na verdade, você sonhou que você estava saindo dessa para uma outra, entende? Então, todo esse contexto fala sempre de você.
Essa da gravidez foi interessante, né? Aconteceu isso com a Cada. A pessoa fala assim pra Camila: ah, mas eu sonhei que você tava grávida. Aí a Camila chega e fala pra mim, eu falo assim, viu, ela não sonhou com você não, ela sonhou com ela, é um desejo primitivo. E aí eu só sorrio, né? Normalmente alguém vem falar de sonho pra mim, hoje a Leila e a Camila já aprenderam. Paulo, interpreta o sonho pra mim, aí vai eu fazer a interpretação pra elas. Mas às vezes a pessoa fala, ai que legal, verdade, mas quem sabe, né? Não vou ficar mesmo assim. Eu sempre levo na esportiva, porque imagina todo mundo que viesse falar pra mim, ai Paulo, sonhei com você, eu falo, não, você tá falando de você não tá falando de mim, né? Aí eu falo, se eu tenho esse comportamento, eu falo de uma vaidade, né? Que também é um mecanismo de defesa e falo muito das consequências da baixa autoestima, né? Então deixa a pessoa achar. Passou acho que 2 ou 3 meses, a Camila comentou, fulana falou que eu tava grávida, lembra? Falei assim, ela que tá grávida. Falei, aí ó, batata, né? O desejo primitivo dela, que ela tem. Então tudo isso que eu falei pra assim, às vezes as pessoas falam alguma coisa pra gente nesse contexto geral, mas ela não fala exatamente o que ela tá querendo dizer, né? É aquilo que eu falo, às vezes as pessoas postam só felicidade, mas a gente sabe que não é. Então, e a gente acaba até criando uma expectativa em achar que a vida do outro é melhor que a nossa, mas de fato ela não é. Bom, vamos voltar agora para essa questão da Carol. Eu falei aqui que ela tem ela é cheia de mecanismos de defesa para proteger da sua própria dor. E dessa forma ela manifesta arrogância, que tem autoestima, e eu coloquei aqui, ó, quem tem autoestima, que eu acabei de falar, não humilha. Quem humilha são pessoas que não constituíram a autoestima. Então a gente traz para duas vertentes aqui. Tem aquela pessoa que você olha e você vê claramente que ela não tem autoestima, né? Pelo jeito dela se comportar, pelo movimento, pela fala. Ela mesma faz questão de falar, não, mas eu sou feia, não, mas eu não vou conseguir, não, mas eu vou isso, né? Lembrando que nós atraímos, né? Aquilo que nós pensamos. Inclusive, meu pai acabou de ler um livro e a gente estava discutindo sobre, que chama... Ele leu 2. Um chama Propósito, agora eu não lembro de quem que é o nome... E o outro que eu emprestei aqui pra ele, o outro foi... Que é daquele livro O Segredo, que eu já li, eu tenho ele aqui também, que fala Lei da Atração. Lei da Atração. E fala isso, né? Nós pensamos, atraímos aquilo que nós pensamos, estamos nessa frequência. E tem aquela pessoa que é extremamente arrogante, vaidosa no sentido, não do vaidosa de se arrumar, vaidosa no sentido de falar assim, mas o meu é melhor. Não, mas eu tenho esse carro. Não, mas eu compro só para mostrar para os outros que eu tenho dinheiro para comprar aquilo. E aí isso fala de uma pessoa com uma extrema baixa autoestima, porque ela precisa se reafirmar o tempo todo. Ela precisa ser melhor que os outros o tempo todo, porque tudo dela é melhor. Porque ela tem dinheiro para tudo aquilo. Então isso só mostra o quão frágil ela é. E é o caso dessa Carol. Carol é uma construção desse mundo midiático, né? Do mundo que só posta mídia, que estamos vivendo no mundo do ter e não do ser, que a gente esqueceu, né? As pessoas esqueceram do ser de coração e não ter por vaidade, quando vai para o conforto, e muita gente não se conhece. Acontece que ela não tem uma estrutura, porque ela não sabe criar vínculos, e quando eu falo criar é manter. É diferente quando as pessoas, eu falo pra vocês que fechou ciclos, eu fechei ciclos de amizade nessa situação do meu pai, porque a amizade, aquele amigo que você fala, eu perdi amigos, então você na verdade não tinha amigos, porque você não perde, você cria vínculo com aquelas pessoas quando passa por uma situação de pressão muito forte, por uma situação de teste muito forte, e aí sim você vê quem é os seus amigos. Agora é fácil você ter amigo pra churrasco, amigo pra festinha, mas quando você passa por uma situação de pressão forte, aí sim você conhece de fato quem são os seus amigos ou quem não são. E eu falo que amigo é aquele que te diz não, de fato. Porque aquele que te fala sim sempre, empresta um dinheiro, não tá aqui. Mas não, tá aqui. Não, aquele que te coloca na dor, que te coloca pra fazer pensar, ele sim é seu amigo, porque ele tá te preparando pra vida, tá te preparando através da frustração que as coisas não são como você quer, as coisas não são exatamente como você pensa. E aí mostra isso, né? A Carol é um tipo de pessoa que ela não aceitava o não. Não, ela não aceitava o não. Ela gosta de mostrar que ela sempre era poderosa. E teve até eu fui ver esses pontos mais chamativos. E o dia que é Gil o nome dele? O pessoal falou que ele acabou surtando e que ele acabou entrando para um estado de neurose ali. E aí ele fala sobre essa questão de... Ele gritou e aí ela fala assim, nossa, mas eu não sou barraqueira igual você, né? Eu não gosto de barraco. Tipo, nossa... E ainda ela teve essa audácia. Obrigada! Eu também. Ela teve essa audácia de olhar para o outro, percebe na fala dela, e a hora que eu olhei é desprezível a maneira como ela fala. A pessoa já está em estado de surto. E quando eu falo surto, no lado da psicologia, tá? Não de surto em julgamento. No surto, assim, a pessoa no estado de neurose ali,
totalmente pilhada. Quem que gosta de fazer aquilo em rede nacional? Ninguém. Tá no estado de fora de si. Aí a pessoa olha com uma cara de desprezo e fala, nossa, mas eu não sou barraqueiro igual você. Vai lá e cutuca ainda mais a ferida, né? Isso é desumano, fala de um perseguidor nato, assim, que tem uma baixa autoestima e sabendo que tá todo mundo olhando. E eu vi um outro, acho que foi na Ana Maria Braga, que ela falou assim, mas eu não me reconheço naquela ali, não era eu. Agora, acima, as pessoas, elas se mostram quem elas são quando é assim, ó, quando você viaja com elas, quando você acompanha elas 24 horas. Fora daquilo é ela. Ela condicionou e aprendeu a ser daquele jeito. Então, ela não vai achar que ela vai mudar ou que aquela não era ela, porque aquele período que ela passou, ela tem, assim, uma chance de crescer. Óbvio, a gente tá falando dos comportamentos ali dentro, mas todo mundo tem uma chance de crescer com aquilo que te trouxe muita dor, né? Hoje ela tá sendo odiada em rede nacional e pelo Brasil inteiro, mas ela tem uma chance de mudar, porque da mesma proporção que as pessoas lembram daquilo que você faz, ela também vai esquecer, né? Porque não aconteceu com elas, diferente do Lucas, que foi uma situação com ele, diferente do acho que umas situações ali que o Lucas também passou com a Lumena. Eu falo quando a gente, né, diferente daquele que levou o tapa de fato, mas desses da mídia, as pessoas vão esquecer muito rapidamente. Então eu coloquei, Carol é uma construção desse mundo midiático que estamos vivendo. Quando vai para o confronto, e muita gente não se conhece. Acontece que ela não tem uma estrutura porque ela não sabe criar vínculos, uma estrutura emocional saudável. Por falta de maturidade, houve-se muita separação, usaram seus mecanismos de defesa, e quando você mantém um contato com pessoas que você não tem o seu... você acha que o seu melhor está ali em contato, mas você não imagina que o seu pior pode aparecer. E foi justamente isso que aconteceu lá dentro, né? Ela trouxe o pior dela de forma muito frequente. E mais, ela conseguiu, como a grande maioria das pessoas são mais vulneráveis, é difícil. Porque se a Carol tivesse no seu ponto forte, se a Carol tivesse na sua maturidade, né? Nem todo, não. Obviamente que a maioria das pessoas não está na sua maturidade ideal. Mas se ela estivesse em busca, em autoconhecimento, ali a Lumena é uma psicóloga. Se elas estivessem, assim, numa maturidade em busca, elas seriam grandes líderes. Mas não, elas conseguem ser pessoas perseguidoras que conseguem manipular pelo medo a grande maioria. Eu não acompanhei grande esse contexto do Nego Di. Sei que ele saiu por uma rejeição absurda, né? Acho que foi 99% ou 98%, e a Carol bateu isso para 99,17%. Mas ele conseguiu ser muito manipulado pela Carol, assim como vários outros ali dentro. E ela não achou. E o tempo todo ela falava como se ela achasse que aqui fora estava tudo bem, que não, que ela... Acho que foi isso, né? Lumena acabou com a nossa classe. Coitada. Ela achou que estava tudo bem, que aqui fora tava mil maravilhas, que ela achou que ela estava sendo assim, vista como uma grande líder, né? Nossa, eu vou ser ótima. E aí quando ela percebeu que o barco entortou, ela falou, eu peço que vocês votem em mim, né? Para ainda sair na pose, né? Sair na classe, para depois quando ela saísse com uma rejeição absurda, ela falar, mas eu pedi que votassem em mim, né? Então essa pessoa perseguidora, ela nunca consegue aceitar que ela é menos do que ela simplesmente acha. Vamos continuar aqui para não sair do contexto. Eu coloquei vários lá dentro, possuem uma fragilidade psíquica. Nós vivemos em um momento que a grande maioria eu falo assim, que a humanidade vive uma fragilidade psíquica. E eu coloquei, o Nego Di saiu com grande rejeição e ficou assustado. Então são pessoas que não se conhecem, absolutamente acham que são uma pessoa X, mas que ela projeta no outro aquilo que ela vê neles, né? Ela não acha que ela é daquele jeito, ela acha que ela é ótima, ela acha que ela é uma líder e que ela é muito boa, que ela é uma ótima cantora, tanto é que ela fala mamacita, né, porque eu sou a mãe de todas, porque eu sou muito boa, porque já que é pra tombar, tombei. Então isso fala de uma arrogância de modo muito extremo, né, de que eu sou a melhor e que vocês aí são mais baixos, né, deixa pra mim. E aí o dia que ela foi discutir, inclusive com a Camila, isso, o nome dela, que eu vi esse episódio, e a Camila fez um enfrentamento, ela não aceita ser enfrentada. E quando a pessoa faz um enfrentamento, ela faz aquele olhar de desprezo, tipo, nossa, né, vai brigar comigo, nós duas, né, negras brigando, e aí vem a outra, não, você vem com militância pra cima de mim. Então ela inverte o papel, tipo, ela olha pra pessoa como se fosse assim, nossa, que louca, pra que falar desse jeito? Um olhar de desprezo pra pessoa se sentir ainda mais inferior a ela. Coloquei aqui, Carol com K, tem complexo de superioridade, imatura, despreparada. Isso nem é transtorno.
tem que ter uma estrutura psíquica muito boa para não assoberbar. Porque a fama, o dinheiro e o poder sai de dentro de você, o que tem dentro de você. Então faz o sucesso sem ter uma estrutura emocional. E aí eu até coloquei um adendo aqui, né? As pessoas, dê poder a elas, dê dinheiro e poder a elas, que você vai reconhecer quem elas são. E foi justamente isso que aconteceu com a Carol. Eu não conhecia ela antes disso. Deixa eu ver aqui, ó. Conheço pessoas desse naipe, não enxergam o que são. E vejo sempre querendo provar sua verdade para os outros. É porque, na verdade, ela projeta isso nos outros, né? Então ela tem assim, para ela se sentir validada, para ela se sentir bem, ela tem que trazer essa imposição. Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que, quem trabalha comigo, convive comigo, a Camila fala, Paulinha, exatamente essa que demonstrei pra vocês na internet. Porque eu tenho o perfil de ser mais pulso firme, eu não sou. Vocês raramente me veem em foto sorrindo, vocês raramente me veem aqui fazendo maior gracinha. A Camila já é mais palhaço, eu falo sanguínea, né? Eu sou colérica. Então eu sou mais do pulso firme, né? Eu sou mais daquela que chega falando. E aí, se eu, por exemplo, não tivesse essa base de autoconhecimento, né? E aí vem de educação, princípios, valores, mas eu falando assim, se eu não venho dessa base de autoconhecimento e eu fui criada numa família que traz muito esse perfil que é soberba, eu sou uma pessoa que com certeza seria mais autoritária. Por quê? Porque eu já chego impondo, falando, não, você tem que fazer, sou séria, não traz esse perfil mais cuidado para não assoberbar. Então agora as pessoas me entendem. Não, a Paula, quando eu converso, que assim, eu tento no máximo, posso já um dia ter me perdido, mas eu tento no máximo não ser autoritária. Tento falar, quer fazer, faz, não quer? As consequências não são minhas, as consequências são das pessoas. Então mostrar e provar para os outros a minha verdade vai trazer desgaste somente para mim ou para você. Ah, Paula, eu preciso provar para o outro que eu não sou essa. Ah, eu preciso provar para as pessoas que eu não sou aquela. Isso só vai trazer desgaste emocional para você, porque você não vai conseguir provar para quem não quer ver. Então deixa achar, deixa pensar. E aí eu até falo, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, se um dia a pessoa chega em mim e fala assim, porque você é uma, sei lá, uma safada. Eu falo, sério? Deixa eu pensar, eu sou? Se eu sou, eu não posso achar ruim, porque eu sou. Se eu não sou, eu vou achar ruim, então ela não falou comigo? Então deixa achar, o que ela acha não é um problema meu. Haja visto que eu falo isso, eu nunca briguei com alguém, nem saí nos tapas, nem fisicamente. E eu hoje não entro, eu dou um vagão pra entrar na briga e dou outro vagão pra não entrar de novo. Não é daquelas que eu dou uma briga pra não entrar e outra pra não sair. Não, eu evito ao máximo, tirar satisfação. Não, hoje em dia eu não faço mais isso de ligar pra pessoa. Fulano, por que você fez isso? A não ser que envolva outras pessoas, a não ser que envolva um contexto que é necessário. Mas assim, a base de resolver uma situação é em cima do diálogo. É libertador quando entendemos que não precisamos provar os nossos... Exatamente. Mas a gente só entende isso quando a gente passa, né? E aí um nível de maturidade mais elevado quando você tá nesse contexto, né?